Boa noite, campuseiros e campuseiras. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carlos Chandelli, sou curador da área de molding, hardware e eletrônica. Nós tivemos a honra esse ano de estar trazendo um mestre, um professor que, além de ministrar as suas aulas e cursos de ciência de computação da Universidade Federal do ABC, ele atua nas áreas de sistemas de alto desempenho e computação móvel, desenvolve pesquisas e projetos na áreas de desenvolvimento Android e iOS, além de computação em cluster, grids e cloud. Então nós vamos compartilhar de alguns momentos ao lado do professor mestre Francisco Isidro Maceto e aprendemos com ele a acelerar, a fazer um ligeiro overclock nos nossos dispositivos móveis. Em nome do Campus Party do Palco Galileu, eu gostaria de saudar ao professor Isidro, overclock em Android. Obrigado, boa noite, sejam bem-vindos, boa palestra. Salve, galera, boa noite. O Chandelli só esqueceu de falar que professor não sei o quê, mas pô, tomou uma surra do microfone que, pelo amor, né? Deixa eu tentar me apresentar um pouco e falar um pouquinho por que a área de overclock me interessa tanto. As minhas pesquisas fora daqui, eu sou um cara mais próximo do meio acadêmico e tal. Uma das coisas que eu comecei a desenvolver bastante foi aplicativos para dispositivos móveis, tanto Android quanto iOS. Tive um pouquinho de contato com o desenvolvimento para BlackBerry. Só que esse desenvolvimento de aplicativo começou a despertar outras coisas, por exemplo, games. E para games, a gente sabe que a experiência com o usuário é um negócio que conta muito. E aí você tem um negócio, um aplicativo, um gamezinho, que tem uma certa agilidade, que não fique travando, não delegue na sua renderização de imagens, torna essa experiência, essa vivência com o usuário mais legal. Então aí eu comecei a pensar no seguinte, por que não a gente começar a explorar um pouquinho essa área de overclock, para a gente poder aproveitar melhor o processador, óbvio que tem as contrapartidas, para a gente poder explorar todas essas características que os processadores dos dispositivos móveis trazem para a gente e a gente poder melhorar um pouquinho da experiência do usuário, principalmente quando a gente está pensando em renderização gráfica, games, triângulos, projeção de texturas, essas coisas. Então, assim, o foco dessa palestra é mostrar um pouquinho dos conceitos que a gente tem, então eu vou tentar dar alguns conceitos para vocês sobre o que é um overclock, o que é um benchmark, porque não adianta nada você fazer overclock do seu sistema se você não tem uma base de comparação. Como é que você começa a mudar as diferentes características do seu dispositivo? Que tipo de aplicativos você tem que ter disponível para poder manipular as características do seu processador? E aí a gente poder tentar fazer uma pequena demonstração. Como não vai dar para a gente filmar o tablet, eu tentei trazer uma TV aqui para a gente poder pelo menos ampliar a visão da galera e ver o que está rolando quando a gente tenta fazer tanto uma extração de um benchmark para você poder ver o que está acontecendo no seu dispositivo e depois você poder mudar esses parâmetros e ter uma melhora ou uma piora no desempenho conforme você ajusta isso. Então vamos lá. A ideia dessa nossa agenda aqui, o que veremos, né, um pouquinho do que é overclock, o que é um benchmark, como saber se realmente eu fiz overclock ou não, a contrapartida do overclock, que é o underclock, e quais os benefícios ou os malefícios que isso traz. Porque uma coisa que é legal, que é bacana a gente poder falar, legal, vou pegar e vou fritar o meu processador. Bacana. Falar em overclock, a gente pensa quase que numa aula de culinária aqui, né? Vou fritar. Só que, às vezes, a gente precisa que aquele nosso celular fique um pouquinho mais com bateria, porque ele está ali no osso. E a gente fala, esse negócio precisa durar pelo menos mais 1, 2, 3 minutos para eu poder mandar uma mensagem, fazer um tweet, para poder chamar alguém e tal.
Só que se ele trabalhar no regime normal de utilização, eu não vou ter tempo disponível de bateria. Quem sabe se eu mudar a característica do processador e diminuir um pouquinho da frequência da bateria, do processador, eu consigo ter uma vida útil da bateria um pouquinho mais prolongada. Então a gente vai conseguir brincar com esses parâmetros, tanto para fazer um over, quanto para fazer um underclock. É isso que vai tornar legal. E principalmente, tá? Uma coisa que a gente vai precisar fazer e ter como lei aqui. Não existe overclock sem root. Tá? Então todos os celulares que a gente falar, ou tablets, tem que estar em modo root. E aí acho que é o maior trabalho que a gente tem que ter. Vamos lá. Um pouquinho de aplicativos de benchmark, aplicativos de overclock e tentar fazer uma mão na massa, né? E aí, como eu pensei já em fazer, eu peguei o meu próprio tablet e comecei a tirar algumas estatísticas dele para poder mostrar o que ele é capaz e como que a gente consegue trabalhar com isso. Vamos lá então. Overclock. Basicamente e formalmente é você poder alterar o regime de trabalho de um processador diferente do seu padrão de fábrica. E aí vem uma questão que a gente começa a analisar. O firmware, que é aquela parte de software que controla o acesso dos dispositivos que tem dentro do seu celular ou tablet, ele já vem pré-configurado para poder trabalhar numa frequência quando você tem faixas de potência. Então, por exemplo, se eu tiver com o meu celular conectado 100% na energia elétrica, obviamente que eu posso explorar o rendimento do meu processador ao máximo, e aí, para a gente, o overclock acaba se tornando uma sensação um tanto quanto vaga. Por quê? Porque, obviamente, ele já vai estar trabalhando no talo daquilo que ele consegue. Segundo ponto, se eu não tenho o celular trabalhando ligado, conectado diretamente na energia elétrica, eu tenho, então, regimes diferenciados, em geral, em torno de 70% da capacidade do processador, e aí eu posso começar a alterar esses parâmetros e falar, não, eu quero dar um gás nesse cara aqui, sabendo que eu tenho uma contrapartida. Então, beleza. Como eu já comentei e deixei algumas coisas claras, a gente tem uma variação do overclock, que é o underclock. É você poder também alterar esse regime de trabalho do processador e poder, com isso, garantir uma vida útil um pouco maior da sua bateria ou ainda ter um rendimento um pouco menor para poder ter uma durabilidade maior. Legal. Quando a gente fala em benchmarks, o que a gente quer? Pô, Isidro, legal, fiz overclock, fui lá, configurei uma série de parâmetros, criei um profile e tal, e não sei o quê. Tá mais rápido? Tá mais lento? Como é que a gente consegue medir isso? Será que eu vou fazer um código para poder explorar isso? Pô, então eu vou ter que aprender desenvolvimento Android? Não, eu já posso pegar e baixar um aplicativo para poder fazer alguns testes que são fundamentais. O que a gente mede quando a gente faz um benchmark de um dispositivo? Primeiro, qual a capacidade de cálculos de números inteiros que o meu processador consegue fazer? Cálculos de números inteiros exigem uma parte da unidade central de processamento, ok, da minha unidade lógico-aritmética. Qual a capacidade, qual a quantidade de cálculos que eu consigo fazer de ponto flutuante? Operações de números reais, para quem é da área e conhece float, double, das linguagens de programação. Isso, para a gente, exige outras partes do processador e são, em geral, muito mais custosas. Então, eu posso ter um rendimento para operações de número ponto fixo e outro rendimento para operações de número ponto flutuante. Como eu consigo medir isso? Outra coisa, eu posso medir esses tipos de operações levando em consideração processamento gráfico, processamento puro e simples de cálculo, desenhos na tela. A gente vai rolar algumas coisas aqui que vocês vão ver diferentes categorias de testes que a gente consegue tirar diferentes conclusões. Isso só pensando em processador. Eu tenho que acesso à memória. O seu celular tem uma memória interna limitada. Ok, a memória built-in, aquilo que ele já vem que se comunica diretamente com o processador. Fora isso, eu tenho a memória de armazenamento. E para poder medir tudo isso daí, tanto o processador quanto os outros componentes que armazenam dados, eles têm que se comunicar por um barramento. Então tem que medir também esse tempo de comunicação. Um benchmark é muito mais do que só eu falar, beleza, ele faz
ele trabalha numa frequência X, ele trabalha numa frequência Y, eu vou aumentar essa frequência, eu vou diminuir essa frequência, mas eu vou ter outros limitadores. Quando a gente fala em desempenho de máquinas, e aí é uma área de pesquisa que eu guardo com muito carinho, porque eu trabalho nela, quando eu falar para vocês, galera, dos fatores que influenciam o desempenho do seu tablet, pode ter certeza, o processador, é o último cara que vai te atrapalhar. Por quê? Você vai ter cartão SD para poder armazenar. Quanto você tem de comunicação entre o seu processador e o seu cartão SD? Talvez esse barramento de comunicação seja o seu fator limitante. Então, você não adianta nada acelerar o uso do processador se no seu barramento o envio dos dados para o seu cartão SD é lento. Você tem comunicação entre o seu processador e o acesso à memória interna. Se esse barramento também for um barramento lento, não adianta nada você acelerar o processador. Você não vai ter o ganho de rendimento que você gostaria. Então, para você falar, quero ter desempenho, quero fritar e quero ver o negócio explodir na minha frente, você tem que ter o quê? Uma combinação de fatores. O que a gente vai mexer aqui, basicamente, é o quê? Frequência de processador, mas a gente já vai estar consciente que não é só isso que vai fazer o seu celular tornar-se um supercomputador. Calma, a pegada é outra. A minha intenção era trazer tubos de nitrogênio, né? Fazer um negócio meio hardcore e tal, mas a gente sabe também que a pegada de overclock em dispositivos móveis, ela é um pouco diferente. Basicamente por um fator simples, óbvio e visível. Tudo é blindado. Então, se eu quiser mergulhar o meu celular, o meu tablet, numa câmara de nitrogênio para falar, ok, vou refrigerar esse cara para ver se eu consigo aumentar a frequência, eu perco o touch. E aí eu não consigo operar o celular. Aí já era. Então tá bom. Vamos tentar entender então como que a gente consegue brincar com isso. Se a gente pegar uma tradução do Google Translator, a tradução de benchmark é basicamente o quê? Referência. Eu tenho um parâmetro que eu quero comparar. O meu processador, o meu teste, ele é melhor, ele é pior, eu tenho um ranqueamento, eu tenho uma pontuação que eu posso dar para esse teste com determinados parâmetros, mudo os parâmetros, faço outro teste e tenho outras pontuações. E aí eu começo a ver onde estão os meus problemas. Vocês vão ver junto comigo que processador é uma das últimas coisas que a gente consegue mexer. Então a ideia, quando a gente faz benchmark, a ideia é que a gente possa ter um processo sistemático para a gente poder imaginar como que a gente vai garantir que o nosso ajuste, ele começou a dar resultados. Então, para fazer overclock, o ideal é que a gente faça o quê? Mudei um parâmetro, mudei outro parâmetro, testa, mudei outro parâmetro, testa de novo, mudei outro parâmetro, e planilha. Pô, legal, começou a ficar diferente. Vou usar algumas técnicas, por exemplo, mudei a frequência do processador. Qual é a proporção de consumo de bateria em relação a isso? Todos esses pequenos parâmetros a gente tem condições de começar a testar e começar a questionar para vocês poderem, nos seus dispositivos, testar isso. Legal? Então, no nosso caso, o que a gente quer? Ficou mesmo mais rápido? Ficou mesmo mais eficiente? A gente consegue rodar, então, legalzinho, os aplicativos de benchmark? Como que eu sei? Então, basicamente, eu tenho um aplicativo aqui que vocês conseguem baixar na Play Store, que alguns já devem ter visto, não sei se... No link do Campuseiro eu vou colocar todos esses caras para vocês, para a gente poder interagir, quem tiver afim, tá? Esse Antutu, ele é um cara que consegue fazer operações de ponto inteiro, ponto fixo, ponto flutuante, operações de comunicação entre processador e memória, operações de comunicação entre processador, memória e cartão SD que está conectado a ele, e você começa a ter resultados. E com isso, você até consegue comparar o seu dispositivo com outros dispositivos existentes no mercado. Porque você pode submeter esse seu teste para o servidor do Antutu e deixar esse cara aí disponível para falar, ó, ganhou, perdeu o desempenho, consegui deixar um pouco mais rápido, não consegui, me aproximei de um Nexus, me aproximei de um Zoom, me aproximei de um Galaxy, ou estou melhor do que um Nexus, estou melhor do que um Galaxy, e assim por diante. Então você consegue ter, por exemplo, o seu dispositivo mapeado nesses gráficos aqui e poder controlar os seus parâmetros de teste
a partir de um painel de controle. Isso torna-se legal. Eu não sei se alguém aqui já tentou fazer isso. Alguém já tentou fazer alguma coisa parecida com isso aqui? Ou não? Pode levantar, sem medo, sem medo. Não mordo, tá? Pode ficar cegado. Legal. Então a ideia é, vamos tentar aproveitar esses caras para começar a usar os recursos que a gente tiver de overclock para poder deixar os nossos processadores um pouquinho mais espertos. Ok, se eu tenho esse cara para fazer medições, esse é um cara que eu vou ficar toda hora fazendo testes com ele. Eu tenho um pequeno exemplo que eu consegui fazer 4 testes diferentes e vocês conseguem ver a diferença entre um e outro. Para a gente fazer overclock, em geral, os aplicativos para overclock, eles têm 2 características. Primeiro, eles são pagos. Então a maioria dos softwares que vocês quiserem baixar para fazer overclock, vocês vão ter que pagar $1, $2, mas assim, é merrequinha, mas você não é muito difícil você encontrar um software, um app confiável que consiga ser gratuito. E segundo, esses aplicativos precisam funcionar em modo root. O que eu quero dizer com modo root? Não sei se é de conhecimento de todo mundo, acredito que seja, mas vocês têm conhecimento disso. Sob o Android, roda um kernel Linux. Então, todo mundo que tem um celular com Android, um tablet com Android, tem Linux, tanto é que você consegue abrir um terminal e rolar os comandos do Linux dentro do seu tablet. Ok. Os processos que rodam no Android, eles têm uma credencial de usuário sem permissão de administrador. Por quê? Porque a gente sabe que as permissões de administradores, elas são perigosas quando a gente não tem total domínio daquilo que a gente faz. Então, todos os aplicativos que vocês rolam, inclusive o processo Home, que está lá na sua telinha, que faz você clicar nos ícones e tal, abrir os aplicativos, todos eles rodam naquilo que a gente chama modo usuário. E eu tenho outros aplicativos, exemplo, vou chamar de processos, não aplicativos, porque nem todos têm interface com o usuário. Processos de controle do acesso ao HD entre aspas, seu cartão de memória. Controle de acesso à tela, para eu poder plotar ou renderizar coisas. Fazer um aplicativo OpenGL, por exemplo, para gráficos. Processos que controlam o acesso à rede para eu poder alternar ou entre rede 3G ou entre rede Wi-Fi, se o meu dispositivo tiver esses 2 recursos. Então esses processos que geralmente controlam acesso a periféricos, eles precisam rodar em modo supervisor, em modo root. O que a gente quer? A gente quer mudar a característica do nosso processador. A gente vai ter que ter acesso, então, a uma característica de um hardware. Tudo bem, é o principal hardware. Então, você precisa fazer o quê? O root do seu celular. A ideia é que você consiga mudar o modo de execução, permitindo que aquele aplicativo, no caso, por exemplo, tá? Só esse aqui, o setCPU, rode com permissões de administradores para ele poder ler os parâmetros do firmware do seu dispositivo e poder alterar esses parâmetros para você poder variar a frequência do seu processador. Beleza, esse é um cara. Então, em geral, o setCPU ele tem um recurso muito bacana. Nós vamos ver isso aqui rolando aqui, tá? Eu espero que a galera do fundão também consiga ver, não sei se todo mundo consegue enxergar essa TV que está aqui na frente, tá? Mas a ideia é que a gente faça um bem bolado aqui para poder todo mundo enxergar. O setCPU, ele é um cara que você consegue criar faixas de valores de, por exemplo, eu quero que o meu processador trabalhe num regime entre 600 e 800 MHz. Ok, então ele sempre vai trabalhar entre essas 2 faixas. Mas o meu dispositivo consegue chegar a 1.0 GHz. Ok, mas eu posso limitar a minha capacidade de processamento em função de alguns parâmetros. Eu consigo, por exemplo, criar profiles, de forma que eu possa, numa determinada situação, eu estou com 15% de bateria no meu celular. Velho, abaixa a frequência do processador, isso não vai superaquecer o seu equipamento e você vai conseguir ter uma longevidade maior daquela bateria que lhe resta. Ou ainda, eu estou com 100% de bateria. Entre 100% e 80%, eu consigo trabalhar no talo, porque eu sei que eu acabei de desconectar da energia elétrica e a partir daí eu posso
usar todo o poder que ele tem. Diga lá. Já tem a função de abaixar o clock do processador no modo de economia de energia nativo. Seu nome, desculpa? O Matheus falou um negócio. Isidro, o Android 4.1.1 de LBeam já tem um modo economia de energia nativo. Você abaixa a frequência. E se eu quiser trabalhar no talo? Tô com 10% de bateria. Não tô, dane-se, velho. Vou sentar a botina no processador, não tô nem aí. Vai durar 15 segundos, mas eu quero trabalhar. Qual que é o nosso propósito aqui? É a gente poder, nós usuários, de um nível um pouquinho mais elevado, a gente tem o poder de interagir em cima do nosso dispositivo e falar: velho, eu não quero que você trabalhe no seu modo de economia de energia. Eu quero que você trabalhe no meu modo de configuração. Ok? Ok. Essa é a nossa ideia. Então, o overclock ou underclock, porque essa característica que o Matheus falou é bem verdade, eu ia inclusive mostrá-la para vocês. Posso trabalhar em modo economia de energia quando eu atingir, por exemplo, 35% de bateria. Eu posso configurar os momentos que eu trabalho em economia de energia, eu posso configurar os momentos que eu trabalho com full power. É essa a sacada de eu poder fazer overclock. Eu fico variando conforme a minha vontade. É isso que torna tão interessante esse nosso tema de trabalho. Então isso é muito legal. Então beleza, eu consigo trabalhar então nessas frequências, eu consigo ter uma série de características em questão e consigo trabalhar esses profiles. A ideia é que eu possa fazer uma pequena demonstração de tudo isso para mim. Então, lenha, vamos lá, vamos mãos à obra. Eu trouxe aqui não sei se vocês conhecem, eu vou tentar usar aqui. Já ouviram falar desse Android Mini PC? Meu, é show de bola, velho. Não vou fazer propaganda porque, meu, é do caramba. Por quê? Parece um pendrive, ele tem, sei lá, 3 polegadas de tamanho, 7 centímetros e pouquinho. Você tem Android 4.0, você tem uma interface HDMI que você consegue colocar isso na sua TV. Você pode ligar um tecladinho e um mouse sem fio aí, ó, numa boa. Tem 2 entradas USB e dá para fazer um estrago. Por quê? Porque ele tem o Wi-Fi embutido, tudo integradinho. Acessa Google Play, você bota a tua conta do Google, ó, velho, não tem mistério. Show de bola, que você pode transformar sua televisão aí numa Smart TV sem esforço nenhum. Beleza, então vamos lá, vamos tentar operar esse careta aqui. A ideia é, vamos fazer então o negócio bombar aqui. Eu vou rolar o AnTuTu para a gente poder tirar uma pontuação disso. Esse cara em particular, eu não vou conseguir fazer overclock dele. Por quê? Porque ele sempre trabalha diretamente conectado na energia elétrica. Eu não tenho bateria nesse Android Mini PC. É outra característica dele. Só que eu consigo fazer, por exemplo, underclock. E esse cara aqui tem uma faixa infinita de valores de frequência de CPU que eu posso trabalhar. Depois eu vou até contar um teste que eu fiz lá em casa, meu, que deu raiva. Mas tudo bem, vamos lá. Esse é o cara aqui, vocês baixam ele gratuitamente, numa boa. Ele fala o seguinte, ok, para você fazer um benchmark do seu dispositivo, você não precisa de nada diferente de configuração. Para você fazer overclock, você precisa. Beleza. Esse teste aqui, ó, 2676, ele está próximo de deixa eu ver aqui. Ó, se eu pegar, ó, ele tem aqui, ó, comparado Optimus LG Nexus. Vou ver se eu acho o cara, tá? É em torno aí de uns 70% de um Galaxy S. Beleza. Tá valendo, né? É um negócio, vem da China e tal, compra no eBay, pá. Por hoje tá bom, beleza. Vamos lá. Qual que é a sacada então? Vou fazer um teste. E aí eu gostaria de explicar os testes que esse cara faz. Vamos lá. Lenha. Ele começa a testar CPU e memória. E aí ele começa a fazer
algumas sacadinhas aqui que são bem interessantes. Deixa o cara testando. Demora. Olha lá. Opa, pulou para 7%. Vamos lá. Momentos de tensão, hein? Não vai travar, hein? 14%. E contando, hein? Força. Lucas, faz figuinha aí, velho. Vamos lá. Cruza os dedos. 20. Ó, testando o RAM. O que ele está testando? Ele está fazendo alguns cálculos com o processador, um loop de contas. Está testando a comunicação de gravar e ler dados da memória. Ok? Testando a performance com operações de número inteiro. O que ele faz? Uma série de cálculos com números só inteiros, que são cálculos mais simples, mais rápidos, que não exigem tanto do processador. E ele depois começa a fazer cálculos com o número ponto flutuante, e a partir daí ele começa a usar um pouquinho da parte gráfica que o processador tem. Esse carinha em particular, ele vem com uma GPU externa, ou seja, uma Graphic Processing Unit, uma unidade de processamento de elementos gráficos acoplada a ele. Quando ele faz o teste de performance de cálculos de ponto flutuante, ele começa a fazer todos esses traços com androidezinhos para indicar o seguinte, ó, eu vou gerar um monte de retas aleatórias aqui e vou começar a plotar esses caras aqui para eu poder ter parâmetros de plotagem com RGB, plotagem com combinação e textura de cores em tons graduais, porque isso para mim custa muito caro em termos de processamento, exige muito do processador. Cálculos de frames por segundo, então ele faz uma pequena animação, ó, tá lá, e ele vai mudando a textura dos personagens, e vocês estão vendo essas mudanças aqui, para eles poderem ter diferentes variações. E aí, ó, um teste que ele faz somente com o objeto, isso aqui é um orc, né? Isso aqui é um ninja, para quem não conseguiu olhar. Esses caras aqui são aqueles objetos que a gente usa em computação gráfica e games, e isso é outro gancho que a gente pode dar. Para quê? Para poder fazer plotagem de personagens, onde você compõe as partes desse seu personagem por triângulos. Então, esses testes, ele fala o seguinte, ó, 3.3 frames por segundo e 26 mil triângulos contidos na mesma cena. Como se eu fosse plotar um rosto, e esse rosto fosse todo decomposto em triângulos, cada um com a sua textura, e cada triângulo tendo 3 vértices, obviamente, né, um triângulo, e aí eu conseguindo fazer o quê? Traçado de linhas para cada um. O traçado de triângulos é uma das operações que mais exige do processador, porque eu combino duas técnicas. A primeira, operações de ponto flutuante, por quê? Porque todas as coordenadas x e y da tela do meu dispositivo gráfico, elas são calculadas em pontos flutuantes. E além disso, eu tenho que ter o traçado das linhas e o envio desses cálculos para o meu dispositivo de saída. Pode parecer um negócio simples, óbvio, até meio tosco, mas a exigência que o processador tem nesse tipo de operações, por isso que nem todos os games são recomendados para dispositivos móveis. Quando você fala em games para dispositivos móveis, vocês já devem ter assistido várias palestras desse tema aqui. O cuidado que você tem que ter com onde o seu joguinho vai rolar, ele é imprescindível. Por quê? Você faz um jogo super legal, muito bacana, só que ele só consegue rodar a contento em dispositivos top de linha. Que aí um dispositivo top de linha, para o usuário final, custa quase R$2.000, o que torna inviável o seu jogo para ser disseminado no mercado. Então é um negócio que a gente tem que equilibrar. Então a gente tem que fazer algumas escolhas. Beleza, o último teste dele é a velocidade de cálculo, de escrita e leitura no cartão SD. Por quê? Porque essa comunicação aqui é a mais lenta. E esse é o grande ponto. Não adianta nada meu processador ser super, hiper, ultra, maxi, mega robusto se a comunicação dele com o cartão SD é lenta. Para eu poder carregar um aplicativo que está ali gravado, vai demorar uma eternidade. O processador vai ficar lá, meu, e aí? Vem ou não vem? Carrega ou não carrega? Tem continha para eu fazer ou não tem? Esse feeling a gente só vai pegando quando a gente consegue fazer testes desse tipo. E olha só que legal.
Não mudou muito, lógico, né? Muda algumas coisas, mas os valores em torno de 2.700. É a característica deste cara. Então eu consigo ter um dispositivo que tem esse ranking. Isidro, isso significa rápido ou isso significa lento? Isso significa que é 2.781. Ponto. Agora, se a gente mudar os parâmetros, será que a gente tem uma variação disso? Vamos ver o que dá. Então, beleza, esse é o... Ah, só um parênteses. Pera aí, 2.781, correto. Força. Vamos ver aqui, ó, nos nossos gráficos, como é que ele tá. Se ele melhorou em relação ao Galaxy S. Opa. Não. Beleza. Então, ok, tá valendo. O que significam cada uma dessas cores do gráfico? Se vocês olharem aqui, ó. É que tem que ter muita coordenação motora. Mouse, botão, microfone, aproximar a boca, falar, respirar, bater o coração, piscar. São muitas atividades. E aí você consegue ter índices de desempenho e a soma da sua pontuação, obviamente, é o desempenho de cada uma dessas características combinadas. Exemplo. Velocidade de acesso à RAM, cálculos com números inteiros, cálculos com números ponto flutuante. Gráficos 2D, que no caso eram aqueles androidezinhos que iam para lá e para cá, sendo plotados na tela. Gráficos em 3D, uso do meu Content Provider para armazenamento de dados. Se vocês também sabem, já tiveram curiosidade em desenvolver alguma coisa para Android, o Android tem o SQLite, que é um sistema praticamente relacional de banco de dados aqui dentro. Beleza. SD-Write, SD-Read, ou seja, o meu cartão de memória que armazena, que faz o papel do meu HD, quanto a gente tem de pontuação. Essa pontuação é indicada em função do quê? Velocidade de leitura e escrita. Tudo bem? Numa boa? Vamos lá, vamos para o próximo. Vamos para as cabeças aqui. No caso do AnTuTu, eu vou medir e eu peguei esse 7 CPU aqui para olhar. No meu caso, o 7 CPU é um aplicativo extremamente simples e intuitivo. O que ele me diz aqui nessas duas faixas de valores? Qual é o regime mínimo, qual é o regime máximo de utilização do meu processador? Então, no meu caso, este processador trabalha numa frequência de 902 MHz máxima e 912 MHz mínima. De novo, por quê? Porque ele está ligado na energia elétrica, então eu tenho exatamente aquilo que eu gostaria. Eu vou setar um valor um pouco menor. Espera aí. ...264. Eu quero trabalhar 264 MHz e tal. E vou falar, hein? E eu acho que o bicho vai pegar aqui, hein? Vamos ver. Enquanto esse cara faz os testes, eu gostaria de mostrar alguns resultados que eu tive em relação ao que eu testei, porque eu tenho um Galaxy um Galaxy Tab, perdão. Deve ser conhecido de todo mundo aqui. Android 4.1.1, legal. Qual que é o grande problema desse cara aqui? Putz, eu não fiz... Meu, para overclock a gente precisa de equipamento de segurança. Por quê? É o seguinte, velho. Qual que é o princípio do overclock? Fala aí. Fritar, meu. Pra fritar? Porra. Lógico. Oh, tá louco, esqueci meu equipamento de segurança aqui, velho. E ele vai começar a fritar. Beleza. Qual que é a minha ideia aqui? Cadê o meu negócio de passar slide? Tá aqui. Olha que legal.
Vamos ver uns testes aqui que eu fiz com esse meu tablet aqui. Uma das coisas que a gente precisa levar em consideração. Eu tinha 4 faixas de regime de processador. 300, 600, 800 e 1008 MHz. Ok. Quando eu regulei o meu processador para trabalhar em 300 MHz, ele me deu essa pontuação. Isidro, é bom, é muito, é pouco? É uma pontuação. A ideia é que o benchmark seja um elemento de comparação com outras medições. Sistematicamente eu fui aumentando a frequência. Então de 300 MHz eu dobrei a frequência do processador e a minha pontuação não dobrou. Por que isso? Porque eu tenho outros fatores que limitam o processamento. Teoricamente, esse cara aqui deveria ir perto de 7.000, se fosse proporcional. Novamente, você pôr o processador para fritar não significa que o seu resultado vai ser proporcional. Você tem acesso à memória, você tem gráficos 2D, você tem gráficos 3D, você tem banco de dados, você tem acesso ao SD. Beleza, mudei de 600 para 800. Ok, mudei em torno aí de 50%. Não veio 50% aqui, aumentou mais ou menos 1.000 pontos. Qual que é a sacada disso? Deixa eu tirar meu equipamento de segurança aqui, pronto, porque agora não, já está rolando aí. Aumentou 1.000 pontos. E nem chegou a 1.000 pontos. Meu, qual que é o grande segredo disso? De novo, eu aumentei muito a minha frequência de processamento. Para esse cara aqui, ó, de 300 para 800, eu ainda não consegui dobrar o meu patamar. E eu mais do que dobrei a frequência do meu processador. Aí eu pulei de 300 para 1008. Eu praticamente tripliquei, mais do que tripliquei a minha frequência de trabalho. Novamente, aqui eu consegui o quê? 100% de desempenho, comparativamente. Qual é o grande propósito de tudo isso? Vamos ver. Tá indo, deixa aí. Qual que é o propósito de tudo isso? Eu consigo ter uma ideia, e essa curva aqui ela não é linear, ela não é proporcional. Força. Aí, voltou. Essa curva aqui não é proporcional porque justamente não estamos medindo exclusivamente contas, cálculos. Estamos fazendo uma medição geral do desempenho do nosso aplicativo. Muito bem. Qual é o grande segredo que a gente precisa? Quando a gente tem um Galaxy Tab 2, por exemplo, ele não vem em modo root. Por quê? Porque todos os aplicativos, todos os sistemas Android que já vêm de fábrica, no caso pela Samsung, eles não permitem que eu consiga ter o que? Acesso superusuário. No link do Campuseiro, no campuz.ro, eu quero disponibilizar um tutorial para quem quiser fazer esse crack do seu aplicativo para poder trabalhar em modo root. O que é isso desse aplicativo? Você simplesmente autoriza, existe um cara chamado Super User, você simplesmente autoriza o seu aplicativo 7 CPU, por exemplo, para poder fazer o quê? Usar as características do seu processador. Olha só que legal. Eu diminuí muito a frequência do meu processador. Ele saiu de 2.700 e alguma coisa para 1.800. Vamos aproximar os números. 2.700 para 1.800. Só que eu saí de 912 MHz e fui para 200 MHz. Eu baixei praticamente 4 vezes o meu valor, a minha frequência de processamento. Quanto eu consegui baixar aqui de pontuação? Menos da metade. Vamos chamar assim, 30%, 1.000 pontos. Percebam que não é só isso que define aquilo que você vai ganhar de desempenho. Processador é um dos fatores. E eu, com experiência suficiente para falar sobre isso, porque trabalho com computação de alto desempenho, é o menor deles. O que vai te limitar é todo o resto, exceto o processador. Vantagens, riscos, etc. Eu vou parar de falar porque eu já estou esgotando o meu tempo. Só para a gente poder fechar. A vida útil do seu equipamento reduz. Sim, você pode causar danos irreversíveis para ele.
Exemplo, você pode queimar o processador caso você fique por muito tempo trabalhando em regimes muito altos sem conseguir ter uma fonte de alimentação regular para ele, traduzindo isso, ligar na energia elétrica, e você pode simplesmente danificar barramentos, porque você está usando muitas vezes em frequências que o barramento pode não suportar. É legal fritar? É. Mantenham-se seguros? Sim, mas saibam, fritar pode ser um negócio que queima. É isso aí. Agradeço de verdade a colaboração de vocês, a paciência de vocês, a participação de vocês, e fico à disposição para dúvidas, porque já tenho aqui meu tempo esgotado, daqui a pouco o pessoal já vem de porrada em cima de mim. Dúvidas? Quem tem? Eu vou levar... Pera, posso levar o microfone lá? Pode, pode. Seu nome? Natan. Natan, o que você quer ser quando crescer? Eu estou fazendo engenharia de computação. Aí sim! Bom, eu sou professor de uma turma de Android lá. E nós queremos também começar esse assunto do overclock e conversar com eles. E queria saber quais são as suas dicas para quem está iniciando o caminho da segurança, em especial. Obrigado. Relaxa. Isso é legal. O Natan também é professor de um curso de... Você está se formando em engenharia da computação, dá aula para uma galera de Android. Dicas em relação a... Quero iniciar nessa área de overclock. Antes de mais nada, a área de overclock é uma área que está intimamente ligada com análise de desempenho. O que é legal? Primeiro, você ter suporte de duas ferramentas. Uma que mede desempenho, outra que possa fazer essas alterações. Ideia básica, você vai trabalhar com o Android e modificar os parâmetros do processador? Sim. Então, você tem um requisito para isso, colocar o seu dispositivo em modo root. Ok. Segunda característica, jamais trabalhe por tempos muito longos em regimes muito altos. Por que isso? É aquele negócio, motor que você anda esgoelando vai estourar rapidão. É o mesmo princípio. Tudo que for em excesso, tudo que estressar muito o seu dispositivo, vai reduzir a vida útil. Para que a gente usa muito o overclock? Aí eu vou tentar trazer um pouco da área industrial do overclock. Puxa vida, eu gostaria de fazer um cara que possa servir como um terminal numa linha de produção. Porque esse cara aqui vai ficar sob temperaturas diferenciadas, em geral temperaturas muito altas, ele vai precisar estar 100% ligado na bateria e tal. Eu venho, configuro todos os parâmetros que eu quero e ponho esse cara para testar. E começo a medir quanto tempo esse cara dura em situações extremas. Beleza, então ele roda até gastar. Aí a partir daí eu consigo ter algum tipo de resultado mais palpável. Mas é óbvio que para poder queimar 10 desses caras, eu preciso ter um patrocínio de uma empresa que esteja disposta a investir. Não dá para ser o próprio patrocínio. Respondi sua dúvida? Tem tempo para mais uma pergunta aí? Fala aí. Seu nome, se apresenta aí. Meu nome é Anderson. É Anderson. Anderson. Bom, quanto ao overclock, Sim. Fora o processador, se for inventar de fazer alguma coisa, de torrar ele, se alguns outros barramentos do celular correm algum risco, tipo memória, ou até mesmo a bateria, por ter que deixar o celular ligado o tempo todo no carregador, se isso tem algum mito de que a bateria vai viciar ou vir a perder Sim. muita vida longa. Aí depende um pouco da qualidade e do tipo de bateria que você usa. Falar que as baterias não têm efeito memória é um pouco ilusão demais. Elas têm efeito memória, por quê? Porque as células que armazenam energia, elas vão se desgastando. Então a sua bateria tem um tempo de vida útil, falando somente de bateria, vamos supor. Você tem um tempo de vida útil dela. Qual que é o grande problema? O seu processador trabalha numa frequência muito alta. Seu barramento pode não aguentar. Seu barramento é limitado pela velocidade dele, então se o seu processador ficar toda hora tentando enviar informação, ele não vai conseguir, porque é como se eu tivesse um cano de 12 polegadas, de repente jorra água nele e vem tudo fechando num cano de 5 polegadas.
Pô, então eu tenho aí um gargalo feio para poder tratar. Só que se eu ficar jogando água a muita pressão, o que vai acontecer com esse cano menor, de diâmetro menor? Ele vai estourar. Então, qual é a grande lição que a gente aprende com o overclock? E aí eu digo isso para você na prática. Não faça como eu. Não queima 3, 4, 5 tablets à toa. Tá? O prejuízo é grande, tá? Depois o cartão de crédito fica lá. O tablet vai e a fatura fica. Então, assim, exigir demais durante tempos prolongados vai comprometer, sim, o seu dispositivo. Esse é o recado. Pode falar. Obrigado. Você fala bastante em tempos prolongados, exigência, estressar o aparelho. Esses que são mais comuns do pessoal, os comerciais, o que é tempo prolongado, o que é colocar ele numa situação prolongada de estresse? Falar em tempo precisamente, assim, é um negócio que varia muito de dispositivo para dispositivo. Mas, por exemplo, se você deixar esse cara aqui, esse cara aqui foi até um teste que uma empresa me convidou para poder fazer um experimento com eles. A gente rodou um cara parecido com ele durante 2 meses ininterruptamente. Desligamos, deixamos 15 dias em stand-by. Normal em temperatura ambiente, tal, ambiente controlado. Ligamos de novo, os testes deram muito alterados. Então, assim, houve um desgaste, porque a gente trabalhou no regime máximo dele durante 2 meses ininterruptos, tá? 24 horas por dia, 60 dias. E aí a gente foi fazer novas medições, obviamente, a vida útil dele caiu. Eu consigo te dar o exemplo desse cara, que foi um teste que nós fizemos. Porém, outros dispositivos, aí... A gente sabe que a vida útil de um celular é em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, né? Em termos de bateria, 1 ano e meio, 2 anos assim, estourando. Por quê? Você sabe que vão ter novos modelos e a partir do momento que você vê que a sua bateria está indo um pouco mais rápido do que aquilo que você já está habituado, você fala, é hora de trocar. E se você ficar trabalhando nesses regimes, alterando frequência, você vai exigir mais da bateria, você vai fazer a bateria desgastar muito mais rápido. Consegui responder sua dúvida? Mais, numa boa. Chandeli, aí, temos tempo, tranquilo? 5 minutos? Mais alguma aí? Tranquilo? Então, galera, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado à organização da Campus Party pelo convite, me sinto honrado de poder estar aqui com vocês. Juro que se quisesse, teria acampado com todo mundo aqui, mas aí agora tem que voltar pro tronco, trabalhar mais um pouco, que a gente está em reposição de aula lá na Federal, etc, etc, etc. Mas, ó, parabéns para vocês. Quem tem celular com Android aí? Versão 4.1.1. Ó. Pera aí, quem tem versão 4.1? Põe na configuração que eu vou ver. Oxi. Põe na configuração que eu vou ver. Pera aí, caiu aqui. Cadê? Jelly Bean. Ó, tem que ser Jelly Bean. Cadê? Travou. Não. Configurações, informações do telefone. Quero ver número. Quero ver número. Deixa eu ver. Yes. Tó. Yes. 412. Deixa eu ver. Aí, garoto. Yes. 4, prometi 4. Deixa eu ver. 403. Deixa eu ver. 40. Tenho só mais 3 bolas. Pera aí. Eu preciso levar uma dessa pra casa. Não vem não. O meu 4.1 também. Pera aí. Vamos aí. Quem tiver 1.0 aqui também ganha, tá? Porque esse aí é guerreiro. Pega aqui, velhinho, faz favor. Cadê? Porra, velho, você... Obrigado. De brinde, porque foi honesto. Obrigado. 404.
Foi mal, foi muito forte, desculpa aí. Deixa eu ver. Aí, garoto. O que é isso? Deixa eu ver. Seu nome? Dona Dulce, parabéns. Radical. Essa aqui é o especial pra senhora. É isso aí, meu. Hã? Tá valendo. Não, 2.3 não. Quem tiver 1.0 vai ganhar. Não, 1.0. Vou dar mais um porque eu tenho que atender a galera de lá, senão eu vou ser injusto. Fechou. Não vou conseguir. Firmeza? Desculpa, de verdade. Deixa eu passar aqui pro meio aqui. Não, 2.6 não, 2.6 não. 4.0, pera. Não, 2.3 não. 2.3 com pontuação acima de 5.000 eu consigo. Deixa eu ver, 403, 4... Aí, garoto. 4... Ó, falta 2, hein? Número, valor. Não, 4. Yeah! Deixa eu ver. 412, pega aí. O último, deixa eu ver. Pagou. 4. Galera, é só uma brincadeira pra gente poder interagir um pouco. Esses brindes aqui são cortesia da organização. Se eu pudesse, eu teria trazido um brinde para cada um, mas a organização tinha uma quantidade também limitada. Mais uma vez agradeço, valeu. Quaisquer dúvidas, Campo Zero. É nóis!